tá bom? A segunda palavra que a gente vai chamar a atenção aqui é sobre Satanás. Esta é outra verdade que a gente conhecendo, a gente se liberta, não é, de uma série de dogmas que foram estabelecidas a respeito de Satanás, com a ideia de assustar as pessoas, obrigar as pessoas a determinados comportamentos, tá? Então, são três aspectos também que a gente chama a atenção sobre Satanás. A primeira é que no Antigo Testamento, né, Satanás só é conhecido na Bíblia a partir do tempo da época de Babilônia, a partir do exílio babilônico, tá? Então, até mais ou menos 540, né, antes de Cristo, né? Então, ninguém sabia quem era Satanás. Satanás não fazia parte da teologia dos judeus. Tudo que você encontrar antes disso, não está falando sobre Satanás, não fala sobre Satanás. Tá certo? Só depois disso é que o entendimento hebreu passou a compreender a respeito de Satanás. Ou passou a compreender, passou a entender ou a acreditar em Satanás. Então você vai encontrar, por exemplo, em Isaías 14. Antes disso, deixa eu só lembrar ali, olha. O livro de Jó é exatamente o livro que foi escrito para a transição do momento que a pessoa, que a cultura deixa, né, de pensar como no Antigo Testamento e passa a acreditar em Satanás. Jó não sabia quem era Satanás, mas Satanás, segundo o livro, está lá. Né? Então, tudo que ocorreu com Jó, ele acreditava que foi Deus que fez acontecer. Porque naquela época era assim. Jó chega a dizer, tudo de bom e tudo de ruim vem de Deus. Né? Deixa eu ver se tem aqui outro aspecto que eu queria chamar a atenção. Pronto, aqui está. Davi conta ao povo. O texto bíblico, lá em Samuel, diz que um espírito ou o próprio Deus atuou em Davi para Davi desobedecer a Deus. Havia uma ordem de Deus que não contasse o povo. E Davi desobedeceu. Segundo o texto em Samuel, foi Deus que levou Davi a desobedecer o próprio Deus. O que é uma coisa ridícula, uma coisa absurda. Não existe isso, né? Agora, quando chega Crônicas, que é um livro escrito depois de Babilônia, aí ele diz assim: então Satanás instigou Davi a desobedecer a Deus, contando o povo. Entendeu? Então, veja que agora já há uma transição aí. E aí você vai ver em Isaías 14 falando sobre, né, que aquele anjo que era, né, recebeu autoridade no céu e que aí as pessoas traduzem tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28 como sendo sobre Satanás. E claro, naquela época eles não sabiam quem era Satanás, não havia esse entendimento. Então, quando a gente vai ver o texto, não está falando de Satanás, está falando em Isaías, está falando do rei Nabucodonosor, que era o poderoso do mundo naquela época, e isso levava ele a muita vaidade, a muito orgulho, né? E também Ezequiel